Bom dia, crianças. Espero que vocês tenham uma boa semana, né? Iniciamos as nossas aulas nessa semana, 22/6, com a nossa aula de português, de língua portuguesa, tá bom? E hoje nós vamos fazer, parte de ortografia, nós vamos ter dois itens, tá? Nós vamos ter o SSS, o R e RR, tá? R ou RR, página 125 a 128, e S ou SS, 137 a 140, tá bom? Vamos ter o texto, né, leitura e interpretação, a mochila de Mariela, e nós vamos ter a gramática, que depois eu vou apagar e vou explicar para vocês aqui, tá bom? Então, vamos lá. Lá na página 125, né, essa aqui, tá falando do R e do RR na ortografia, tá bom? As palavras com R, com RR, desculpem o barulho, né, lá daqui de fora. As palavras com R, com RR, elas têm algumas regras a serem vistas, né? E as regras são, né, tá lá embaixo, ó. O R tem som forte. Então, quando que eu encontro o som forte do R? Um R mais forte, né? Como rio, realejo, ouvir, né? Quando que esse R ele tá forte? Quando ele é a primeira letra da palavra, rato, rádio, né? Quando ele é a primeira letra. E quando ele é a última letra também, né? Sorrir, né? Invadir, tá bom? E quando ele é a primeira letra de uma sílaba que está após uma consoante, né? Então, aí no livro de vocês tem o exemplo de enroscar. Ó, vou pôr aqui embaixo. Enroscar. Aqui ele também é considerado uma sílaba forte, tá? É a próxima letra de uma primeira sílaba, tá bom? Lá embaixo tá escrito, né? Atenção. Perdão, vamos lá. O R tem som brando, quando o R tem um som mais suave, né? É quando ele tá entre vogais, né? Então, aí eu tenho exemplo, cachoeira, carambola, admirou, né? Ele tem um som mais brando, tá? Para ter um som forte entre as vogais, né? O R ele tem que ter os dois R's, tá bom? Então, prestem atenção nisso. Né? E atenção à separação, né? Que eu vou falar no final, depois do RR e do SS, como nós separamos quando nós temos, né? SS e RR, tá bom? Aí, o exercício da página 126 até a página 128, o primeiro vocês vão completar com RR e depois separar a sílaba, né? O segundo vão copiar as palavras do quadro na coluna correta, tá aí indicando a coluna. A 3 vai marcar um X na alternativa correta das palavras. A 4 vocês vão colocar as palavras em ordem alfabética. 5, né? Escreva uma letra em cada quadrinho formando palavras que aparecem. Então, as palavras já estão aqui, vocês vão distribuí-las aí nos quadrinhos. 6, circule a alternativa em que o R em todas as palavras tem o mesmo som do que a palavra em destaque. Então, caroço, né? É um R que tá forte lá no meio, caroço, né? O mesmo som dos conjuntos que tem aí, vocês vão identificar qual é a coluna que tá certa. A letra, perdão. A 7 vocês vão completar com R ou com RR, e a 8 uma cruzadinha, também do R e do RR, tá bom? Agora vamos lá na página 137, falar do SS, né? S ou SS, tá? O S ou SS também tem lá o seu som forte e o seu som fraco, né? E o som de Z também, né? Então, vamos ver aqui, ó, página 137, tá bom? No livro de vocês. O S tem som de Z, o S tem som forte, perdão, quando é a primeira letra da palavra, né? Tem o exemplo, segunda, saltar, saia, selo, né? E é a última letra, costas, esportes, doces, né? E é a primeira letra de uma sílaba que está após uma consoante, né? A mesma situação aqui, tá bom? Vou colocar o exemplo aqui. Então, tem lá no livro de vocês, cansado. Cansado, ó. Cansado. Também é forte. Bom? E o S com som de Z,
né? O S com som de Z, ele está sempre entre vogais, tá? Vou pôr aqui, ó. Asilo. Ó. Mais um S com som de Z. Tesoura. Ó, ele tá entre as vogais, tá vendo? Tá entre vogais. E aí ele tem som de Z. É escrito com S, porém tem som de Z, tá bom? Vamos lá, antes dos exercícios, eu vou explicar a separação para vocês. Separação de RR ou SS, né? Eu separo eles, por exemplo, carro. Como que eu vou fazer, né? Então, eu vou separar os R's. Carro. Tá? Eles nunca ficam juntos. Nem SS e nem RR. Pássaro. Como que eu vou separar? Pássaro. Tá bom? Missa. Vamos por missa e vamos por ferro. Da mesma maneira, tá? Missa e ferro. Ó. Tá bom? Espero que vocês tenham entendido essa parte de ortografia. Vou explicar os exercícios do SS e eu vou voltar lá, tá bom? O primeiro vocês vão completar com S ou SS. O segundo, escreva as palavras a seguir e separe as sílabas no quadro de classificação. Então, palavras com S forte e palavras com S brando. 3, leia os provérbios, né? E depois vocês vão pintar de amarelo onde o S é forte e de vermelho onde o S tem som de Z. 4, observe as figuras e forme as palavras com as sílabas. 5, observe o exemplo e forme outras palavras usando o S em todas as sílabas. Então, aí tem pote, acrescentei o S, ficou poste, tá bom? 6, observe a tabela e leia. Então, aí tem algumas perguntas referentes à organização, referente à regra do S, tá bom? Até aí. E agora, nós vamos voltar lá na página 129, que é a interpretação de texto, tá bom? Aí é a mochila de Mariela, né? A história é um poeminha bem bonitinho de uma menina que guarda algumas coisas na mochila, né? Ela tem uma mochila amarela, tá bom? E aí vem o estudo do vocabulário. Lá na página 129 tem as palavras aqui do vocabulário, né? Mochila, flanela, diário e carona. E aí o estudo do vocabulário, tá? Ordene as sílabas e descubra o significado da palavra flanela. 2, copie as frases e complete o significado das palavras entre parênteses. 3, forme frases com as palavras. Trabalhando o texto, né? Mude a ordem das sílabas e descubra as informações do texto, tá? O título do texto é, né? Aí vocês vão mudar a ordem e descobrir o nome. O texto é o nome da menina do texto é, né? E a cor da mochila, tá bom? Releia o poema e encontre a palavra mochila, circule de amarelo e depois escreva o nome no diagrama. Vai pintar lá, vai circular, né, de amarelo lá no texto, tá bom? Volte ao texto, releia e conte quantas vezes a palavra mochila aparece nesse poema, tá? 4, complete as frases rimando as palavras, né? Mariela carrega uma, aí vocês vão completar de acordo com o texto. 5, o poema é apresentado em versos, que são linhas, né, do poema. Um conjunto de versos forma uma estrofe, como nós já vimos em interpretação de texto. Geralmente, os versos rimam entre si. O poema A Mochila de Mariela conta a mania da menina de juntar as coisas. Agora é a sua vez, né? Essa aqui nós iríamos fazer juntos, porque tá falando juntos é um colega, tá bom? Mas vocês vão fazer sozinhos, tá bom? Vocês vão criar um poema, né, com os objetos de sua mochila. Lembre que tem que rimar, tá bom? Então, vocês já conhecem sobre poema, nós já fizemos poema lá na aula de interpretação de texto, coloquem em prática aqui, certo? E agora vem lá a
parte da gramática, que são os artigos. Tá? Deixa eu tirar aqui. Então, vamos ver o que é o artigo. Então, o que é o artigo? Para que serve o artigo? Né? Nós já sabemos que o substantivo ele dá nome às coisas, né? Então, lá na página 133, artigo, né? Lá na página 134, tá falando lá em cima, ó. Artigo é a palavra que acompanha o substantivo, né? Dando um sentido determinado ou indeterminado para ele, né? Então, eu sei que substantivo dá nome às coisas e o artigo ele complementa e acompanha esse substantivo nas frases, né? O artigo ele também pode diferenciar em gênero, masculino ou feminino, e em número, singular e plural, um ou mais de um, né? Então, nós temos artigos definidos e indefinidos, tá? Então, definido é esse aqui, o, a, os, as, no plural, tá vendo? O a, né? O eu uso para o masculino e a eu uso para o feminino, tá? E o indefinido. Indefinido. Uma, uns, umas. Também, ó, né? Aqui no plural. Ai, que feio, peraí. Então, como que eu uso esse artigo? Onde ele é empregado, né? Eu vou colocar uma frase aqui. Vou colocar que tá aqui para vocês verem, tá bom? Vamos lá. O caderno tem aqui, né? Então, aqui. Ana levou o caderno de matemática para casa. Eu defini, ó, o caderno, né? Então, esse o aqui, ele é o artigo definido, né? Que tá se referindo a um substantivo masculino, do gênero masculino. Então, ela levou o caderno, né? Eu sei que foi o caderno de matemática. Se eu não tivesse o artigo aqui, ficaria Ana levou o caderno de matemática. Então, fica meio sem sentido. O artigo, ele completa essa frase, dá um sentido melhor à frase, né? Eu comprei uma blusa. Ó, uma, né? Uma também se refere ao substantivo feminino, blusa, né? Uma, quer dizer que eu comprei uma blusa. É indefinido. Eu não sei se eu comprei uma blusa de manga curta, se eu comprei uma blusa grande, se eu comprei uma blusa vermelha, né? Eu ainda não defini, então ele tá indefinido. Então, os artigos definidos são o, a, os, as, né? E o indefinido, uma, uns, umas. E o artigo, ele vai sempre dar sentido ao substantivo, tá bom? Seja ele definido, uma coisa que eu já sei, né? Direta, ou indefinido, tá bom? Espero que vocês tenham entendido. Aí, lá na página 134, tem lá os artigos também, tá? Eu vou explicar os exercícios para vocês, a última parte da nossa aula. A primeira, observe a cena. Agora, escreva o nome que você observa nela, usando os artigos o, a, os, as. Então, tudo que tem lá na cena, vocês vão ver o que tem, né? Por exemplo, tem lá passarinho. Então, eu vou colocar... tem mais de um pássaro, então eu vou colocar os pássaros. E assim por diante, tá? 2. Numere de acordo com os valores. Então, quando for usado o artigo, o 1 é o número 1, o 2, uma, 3, uns, 4, umas, tá bom? 3. Circule os artigos das frases abaixo, todos eles. 4. Complete com artigos definidos e artigos indefinidos. E 5, troque o artigo definido por um artigo indefinido. Então, eu tenho o porco, eu vou escrever um porco, e assim por diante, tá? Então, essa parte aqui é do livro, a parte de ortografia. Lá no slide, que eu não vou precisar explicar, porque eu já expliquei a aula, vocês têm exercícios para fazer, tá bom? Então, vocês têm lição de casa, copiar os slides, né?
que estão lá para vocês copiarem com as explicações, tá? E aí vocês, a parte de ortografia e a parte de gramática, tá bom? O texto não precisa copiar, é claro. Leiam o texto sempre em voz alta, tá bom? Entendam o que vocês estão lendo. Tem exercícios de lição de casa lá também no slide, tá? Então, essa nossa aula de português, prestem atenção, caprichem, coloquem datas nas páginas. Quando for usar o caderno, cabeçalho com a data de hoje, nome da escola certinho, como se vocês estivessem copiando lá da lousa, tá bom? Copiem de caneta azul ou preta, se quiser usar caneta colorida pode, respondam tudo a lápis, porque se nós precisarmos corrigir, né, que eu vou corrigir o caderno, vocês conseguem apagar e dar a resposta correta, ok? Se precisar de mim é só chamar, tá bom? Beijo, boa aula, tchau, tchau, confio em vocês.